Ei, boa noite! Ao vivo hoje daqui de Itajubá, olha só, cenário diferente. Esperar as pessoas chegarem. Que alegria estar aqui mais uma terça-feira para a gente se conectar com Deus. Mais uma terça-feira para a gente colocar todos os nossos pedidos, todas as nossas orações no Senhor. Uma alegria, com todo mundo chegando aí para a gente fazer uma live bem especial hoje. O tema da live de hoje é os tesouros da nossa vida. É onde a gente coloca, né, o que está dentro do nosso coração, quais são os valores que a gente está colocando a serviço de Deus. Né? É uma alegria a gente estar mais uma terça-feira reunido para a gente seguir esse propósito de oração, de entrega, de comunhão com Deus. Né? Uma alegria, sejam todos muito, muito bem-vindos. Me fala só uma coisa, o som de fundo tá muito alto? Me ajuda a identificar se tá tudo ok aí ou se tá bom, tá? Eu deixei um louvor aqui instrumental de fundo, mas espero que esteja bom. Se estiver alto, vocês vão me sinalizando aí, combinado? Uma alegria. Vamos chegando, colocando as nossas intenções nessa noite, né? Para que o Espírito Santo venha nos instrumentalizar, que a gente venha semana a semana aprender cada vez mais, né? A cada vez mais quais são os princípios de Deus para a nossa vida, quais são os ensinamentos de Jesus aplicáveis à nossa vida. Lá em Tiago a gente tem que a fé sem ação ela é morta. Então Jesus nos mostrou que nós somos edificados por meio da fé. A fé é o caminho para que a gente consiga, né, aplicar os ensinamentos da palavra na nossa vida. Só assim tem sentido. Não adianta nada eu aprender sobre a palavra de Deus e não colocar ela em prática. A gente precisa colocar ela em prática na nossa vida. Combinado? Hoje eu tô num cenário diferente, vocês estão vendo, né? Eu tô em Itajubá, eu vim pra cá na semana passada. Longe é um desafio muito grande, o nosso coração fica apertadinho, né? Mas então é por isso que vocês estão vendo esse cenário tão frio aqui. Eu brinquei que daqui a pouco eu acho que minha voz vai até tremer de tanto frio que tá fazendo nessa cidade. Mas vamos, que em Deus nosso coração vai estar aquecidinho. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então e entregar esse momento para o Senhor. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nós entregamos esse momento agora nas suas mãos, Pai. Nós sabemos que o Senhor preparou esse encontro, nós sabemos que o Senhor já desenhou esse dia na nossa vida, Pai. Que nós possamos aprender, estar com corações abertos, receptivos, para receber a sua palavra, os seus ensinamentos. E mais do que isso, Pai, nos ajude a colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos traz. A sua palavra é viva, a cada nova leitura é um novo descobrir dos seus ensinamentos, que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente coloque todos eles em prática, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha falar com cada um de nós, me usando como instrumento do Senhor, Pai. Que toda obra seja feita para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Vamos começar então, já começamos, né? A gente sempre começa já no boa noite. A palavra de hoje vem nos falar, e aí é uma coisa assim que eu queria dividir com vocês, como que a partir da leitura da Bíblia, os ensinamentos para a nossa vida vão se edificando. A palavra é uma palavra viva, a cada nova leitura da palavra a gente tem uma nova reflexão, uma nova percepção, um novo ensinamento. E na Bíblia a gente consegue temáticas infinitas para a nossa vida. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, então inteligência emocional eu encontro na Bíblia, ensinamentos, educação financeira, educação de filhos, relacionamento, todos os assuntos que você imaginar, a palavra vem para nos dar uma orientação de vida, uma orientação para nos edificar e nos orientar na caminhada da vida. O tema de hoje, eu não sei para você, mas para mim é super importante. É a nossa relação com uma coisa
que faz muita parte do nosso dia, o dinheiro, a nossa vida financeira. É muito lindo o agir de Deus e como a gente precisa estar atento aos sinais. Na quinta-feira passada, até por conta dessa situação toda do meu pai, né, as intenções de oração ficam cada vez mais fortes nesses momentos que nós nos sentimos fragilizados, tão dependentes da graça de Deus. E aí eu comecei a orar, comecei a assistir pessoas falando para me fortalecer também. E aí me apareceu uma palavra de Mateus, no livro de Mateus, que fala, né, onde estará o tesouro, ali estará o seu coração. Então, qual é o tesouro que está dentro do seu coração? Essa palavra me veio na quinta-feira. Na sexta, meu pai ia operar, eu estava em Pouso Alegre e eu fui numa missa lá. E aí, cheguei na igreja, entrei, na hora que o padre foi falar o evangelho do dia, era exatamente o texto de Mateus. Ontem eu fui orar antes de preparar o estudo de hoje e aí eu abri a Bíblia e veio um texto de Ageu sobre o mesmo, lá no Antigo Testamento, sobre a mesma temática. Eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi, é sobre a nossa saúde financeira que a gente precisa falar hoje. Eu não sei como é que está a sua relação com o dinheiro, eu não sei como é que estão as suas finanças, mas hoje eu quero trazer algumas reflexões a partir da palavra, a partir do conhecimento da palavra. Então, se você está aí com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, né? A gente já sabe num texto de João que eu gosto muito, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? É um dos ensinamentos de Jesus. E aí a gente vai estudar sobre essa abundância, né? Qual é a abundância do Senhor para a nossa vida e qual é a abundância que deve estar dentro do nosso coração, sobretudo. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Mateus, do Novo Testamento, capítulo 6, tá? A gente vai ler do 19 ao 21, do versículo 19 ao 21. Se você tá sem a Bíblia aí, já sabe que eu leio aqui, então é só acompanhar. Vou ler de forma pausada, combinado? Então vamos lá. Então hoje a gente vai estudar sobre a nossa relação com o dinheiro, o que Deus tem para nós nessa noite e qual é a reflexão para que você já comece a colocar em prática a partir de hoje, a partir de amanhã na sua vida, para que a gente ajuste a nossa percepção conforme a vontade do Senhor e a orientação dele para a nossa vida. Combinado? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 6, 19 a 21, fala assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A palavra é muito linda. E aí, a primeira reflexão que eu quero trazer para você hoje é que o dinheiro em si não é uma coisa má. O dinheiro em si não é mau. O problema é que muitas vezes a gente se apega tanto ao dinheiro, tanto ao ter, tanto ao material, que a gente se desconecta de Deus. A gente se desconecta, inclusive, dos princípios de Deus para atingir essa prosperidade. Então, ser próspero financeiramente não é um problema em si. O problema é quando o tesouro financeiro, ele ganha prioridade no seu coração até mesmo antes de Deus. E é esse o principal ponto dessa noite. No seu coração não pode ter uma prioridade a mais do que o amor e a obediência a Deus. Se você tem buscado por meio do ter ser aprovado pelas pessoas, quantos de nós muitas vezes buscamos por um ter, né? Eu vou buscar ter isso, vou buscar ter um carro do ano, vou buscar ter uma casa do ano, eu quero aumentar o meu salário, quero ter isso, porque aí eu vou ser mais aceito na sociedade, eu vou ter uma, né? Se eu vestir roupa de tal lugar, as pessoas vão me reconhecer como uma pessoa X, uma pessoa Y. Quanto da nossa energia, do nosso tempo, a gente tem buscado em satisfazer essa aprovação dos outros e esquecido de nos empenharmos para sermos cada vez mais aprovados por Deus. Esse é um dos principais pontos que nós precisamos estar muito atentos. Aquilo que está dentro do nosso coração, a palavra fala, né, no versículo 21, que é muito conhecido, né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Se a gente continuar a leitura, a gente vai ter mais uma percepção aí que aprofunda ainda mais o raciocínio. Fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Então, a gente pensa, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Trazer cada vez mais luz da palavra para a nossa vida. Quanto de energia, quanto de foco, quanto de clareza, né? Quanto de olhar você está destinando para coisas materiais. Quanto do teu tempo você fica pensando muito mais nas coisas materiais do que nas coisas que edificam o Senhor. E aí você pode falar: Ana, mas eu preciso de coisas materiais para viver. Eu sei, eu também preciso, todos nós precisamos. A moeda desse mundo é o dinheiro. É por meio dela que eu consigo colocar alimento dentro da minha casa, por meio dela que eu coloco roupas para me aquecer, por meio delas que eu busco, inclusive, conhecimento. Tudo bem que hoje tem muito conhecimento online gratuito, mas é por meio do dinheiro, né, que as coisas acontecem. Ok, isso não é problema. O problema é colocar o dinheiro como Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida, e esquecendo de Deus como Senhor. É colocar o dinheiro como uma moeda de troca, de aprovação para outras pessoas, de comprar o desejo e a atenção das outras pessoas. E aí, nesses casos, no fundo, o que a gente tenta fazer por meio do dinheiro, das coisas materiais, é suprir um vazio que não se satisfaz por meio do dinheiro. Esse vazio que todos nós sentimos, que muitas vezes ele esbarra na solidão, na angústia, né? Nesse sentido de fragilidade, ele não é suprido por meio de coisas materiais. Ele é suprido pela presença do Senhor. Por isso Mateus fala: onde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração, porque é impossível servir a dois senhores. Se o seu amor, o seu apreço é tão grande pelo dinheiro, é muito provável que você esteja disputando um lugar ali e que o Senhor vai dificilmente entrar naquele lugar. Não quer dizer que eu não vá buscar as coisas materiais. Eu repito isso, as coisas materiais não são o problema. O problema é a gente colocar isso sob a vontade do Senhor, né? Sobre a vontade do Senhor, sobre os princípios do Senhor. Quantas das pessoas, né? A gente tem inúmeros casos de políticos, por exemplo, que venderam os seus princípios de valores éticos, morais que agradam o Senhor para se enriquecer. Quantas das pessoas venderam princípios e valores morais e de justiça para ter alguma coisa de benefício próprio? E aí você fala assim: ah, mas eu não sou um político, né? Eu não sou essas pessoas que estão tão distantes, né? Isso não é a minha realidade. Mas espera aí, não existe pecadão e pecadinho. Não existe. Se você rouba no pouco, se você é desonesto no pouco, se você quer tirar vantagem no pouco, você, se tivesse muito, também seria. A palavra fala, em Lucas fala: quem é desonesto no pouco é desonesto no muito, porque o nosso coração ele é testado em todas as esferas. Então a palavra de hoje vem para que a gente reflita aonde estão os nossos valores. Nós mulheres, hoje em dia com as redes sociais, eu falo mulheres, mas num contexto geral, mas é o que eu percebo muito, porque eu trabalho também com mulheres. O contexto das redes sociais hoje, eu tenho total respeito por amigas minhas que são donas de loja, que vivem sobre isso e tudo mais. Mas o contexto, por exemplo, da moda é um contexto que vira e mexe, tá falando assim: ei, olha isso daqui hoje tá legal. Amanhã já não é uma coisa descartável. E aí a gente tem buscado suprir essa carência nessas coisas materiais. A gente compra coisas hoje supérfluas que daqui 1 mês, 2 meses já não fazem mais sentido para nós. E a gente continua comprando, achando que a gente vai suprir essa carência emocional, né? Essa carência dentro de nós, esse vazio que só por meio de Deus a gente consegue, na verdade, suprir. Quando a gente está cheio de Deus e cheio do Espírito Santo, a gente percebe que a gente não precisa se esforçar para ser aceito em lugar nenhum, porque o Deus maravilhoso já nos aceitou da forma como nós somos, cheios de pecados, cheios de incoerências, mas Deus nos aceita da forma como nós somos. E Ele vai nos moldando à medida que a gente busca, né? A gente busca em humildade o reconhecimento, o moldar de Deus na nossa vida.
Se a gente quer ter a aprovação de alguém, que seja a aprovação de Deus. Se você tem aí colocado a sua autoestima, né, o valor que você se reconhece como pessoa nas mãos de outras pessoas ou nas mãos do ter, né, do material, saiba que você não precisa disso. O valor que você tem como ser humano é o valor do Pai que te criou. E Ele te criou conforme a imagem e semelhança dEle. A gente não precisa buscar aprovações externas, porque o nosso Pai nos deu um amor maravilhoso. E na palavra fala, semana passada eu falei isso, vou repetir várias vezes, antes dos nossos pais saberem que seriam nossos pais na terra, Deus já tinha desenhado a nossa vida. Então, eu falo uma palavra, muita gente ri quando eu falo, mas eu verdadeiramente acredito. Eu falo assim, gente, Deus só faz maravilhas, então eu não posso ser uma exceção. Eu não quero viver uma vida de exceção da maravilha que Deus me fez. Não quer dizer que Ele me fez perfeito, não. Eu sou um ser imperfeito só de estar na terra, nesse corpo. Mas quer dizer que Deus tem uma maravilhosa vida programada para mim, assim como eu acredito que tenha para você. E para essa maravilhosa vida, Ele nos supre na nossa necessidade. Quando a gente reza o Pai Nosso, por exemplo, fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque foi essa oração que Jesus nos ensinou e Ele sabia que a gente tem nesse mundo necessidades materiais para serem alcançadas, serem supridas. Então o que a gente faz? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento que nós precisamos, a roupa que a gente precisa vestir, Senhor, supre as nossas necessidades materiais. Quer dizer que a gente não vai fazer nada para que isso acontecer? Não. Quer dizer que eu vou pensar a partir disso que se o meu tesouro está em Deus, tudo que eu faço pertence a Ele. Tudo que eu faço, porque na palavra, a gente vai ler um outro texto aqui, eu vou mostrar para vocês. Na palavra, lá em Ageu, fala: o ouro, a prata, tudo pertencem a Deus. Tudo pertencem a Deus. Então, se eu entendo que tudo pertence a Deus, meu corpo pertence a Deus, a minha casa, o meu trabalho, eu não trabalho para o meu chefe, eu trabalho para Deus. E Deus me usa para trabalhar para aquela pessoa. Se eu trabalho autônomo, peraí, quem é o meu chefe? Não tem chefe nenhum, não. Eu tenho chefe sim, meu chefe é Deus. E o meu chefe não vai querer que eu roube, que eu faça contratos que não agregam, que não são condizentes com a palavra dele. Deus nos deu mandamentos preciosos: não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro. Ele nos deu a orientação da palavra. Então, se eu começar a falar assim, peraí, amanhã eu vou sair para trabalhar e eu vou estar motivada porque Deus é o meu chefe. Eu estou trabalhando a serviço dele, então toda a minha vida vai ser consagrada a Deus, para que eu não precise abrir a minha boca para falar de Deus, mas que as pessoas vejam a minha conduta no meu trabalho, na minha família e falem assim: olha, eu enxergo a luz de Jesus naquela pessoa. Eu desejo isso para a sua vida, assim como eu desejo para a minha vida, que a gente possa olhar e falar assim: olha, fulano tá com uma vida alinhada nos princípios de Deus. Quando eu olho para aquela pessoa, eu sinto o agir de Deus e tudo que ela toca prospera. Por quê? Porque ela está consagrando a vida dela ao Senhor. Será que o seu trabalho tem sido consagrado ao Senhor? Será que o seu trabalho, seja ele qual for, hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, a gente tem uma construtora, então seja a gente lá na construtora fazendo uma casa para a pessoa morar, seja eu tocando uma pessoa nesse desenvolvimento pessoal, não importa, aonde eu estiver, eu quero ser usada como instrumento do Senhor. E que todo o dinheiro que venha, toda a prosperidade que venha, porque eu declaro isso para a sua vida e eu também declaro para a minha, que toda a prosperidade que venha seja para honrar o nome do Senhor, seja para que a minha prosperidade faça prosperar as pessoas ao meu redor. A gente trabalha lá na construtora pensando muito nisso. Peraí, eu quero que o meu trabalho ajude a prosperar as outras pessoas que estão ao meu redor. Eu não quero enriquecer sozinha. Eu quero o efeito maré, onde quando a maré vem, todos os barcos levantam. Não é só a canoinha não, são todos os barcos levantam quando a maré vem, né? E aí a gente precisa se firmar nesses princípios de Deus para a nossa vida. Será que você hoje está colocando a sua casa consagrada ao Senhor em todas as esferas, inclusive na financeira? Será que todo o seu trabalho, todo o fruto do seu trabalho está sendo para edificar
ou está sendo para afundar a sua família? Será que a transparência, a verdade, a justiça tem sido feita no seu lar? Muitas pessoas, muitos de nós brasileiros temos dificuldade de lidar com dinheiro. Muitas de nós não tivemos educação financeira como vários de nossos filhos estão tendo oportunidade hoje, como a gente tem acesso a conhecimentos. Então, Deus tem um versículo na Bíblia, eu não vou lembrar agora exatamente, fala: Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem. Se sua vida financeira está desordenada, Deus não se alegra disso. A gente precisa parar, olhar para isso e olhar com responsabilidade. Olhar que toda ação tem uma reação, porque não adianta só chegar no caos e virar e falar assim: Senhor, supre as minhas necessidades aí. E aí talvez Deus fale assim: mas espera aí, eu te dei tantas oportunidades de você arrumar o seu caminho, arrumar o seu caráter, de ter uma vida consciente, de não gastar mais do que se pode, de não gastar indevidamente com coisas que não agregam e que não agradam o Senhor. Você desrespeitou talvez pessoas próximas a você para conquistar aquilo que você queria. E aí será que Deus vai ter que vir ao seu alcance? Será que Ele virá? Eu sei que agora Deus está nos dando oportunidade. E olha só, num texto lá do Antigo Testamento, eu vou dar o exemplo de dois textos, de dois personagens bíblicos do Antigo Testamento, Amós e Ageu. Amós fala na Bíblia, Deus estava furioso com os israelitas por abrirem mão de seus princípios para enriquecerem. E Amós chegou e falou: ei, gente, Deus está furioso porque vocês estão vendendo princípios bíblicos, se afastando espiritualmente de Deus para conquistar riquezas. Isso não agrada ao Senhor. E o Senhor vai dar por meio do profeta a oportunidade das pessoas mudarem de caminho. Deus fala assim: eu estou furioso, mas eu ainda estou dando uma oportunidade para vocês mudarem de caminho. Esse é o texto de Amós. No mesmo livro do Antigo Testamento, a gente tem o texto de Egeu. São dois livros pequenos, E no livro de Egeu, eu quero que, se puder abrir aí na sua Bíblia, eu quero ler esse texto com você para a gente aprofundar e aí ter mais ainda a sensibilidade do que o Senhor tem para a gente nessa noite. No Antigo Testamento, Egeu, capítulo 1, versículo 5. Olha só o que a palavra nos diz. É ou não é para a gente refletir? Pensa se isso se enquadra de alguma maneira na sua realidade. Na hora que eu estiver lendo, vê se isso faz sentido na sua realidade hoje ou não. Ou se faz sentido naquilo que você tem buscado ou não. Combinado? Tá assim. Agora, Ageu 1, versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. É uma palavra de Deus. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Aqui em Ageu, Deus está falando para eles assim: olha, vocês estão buscando suprir o vazio de vocês, as necessidades materiais, mas o verdadeiro vazio só Deus pode suprir. E ele ainda fala no texto aqui: vocês estão buscando ter uma casa maravilhosa, ter o conforto, buscando tudo de bom e do melhor, mas o que vocês têm feito para poder agregar no templo do Senhor? Qual é a casa que vocês têm mais empenhado em edificar? A casa física, a casa em que vocês moram, o teto, essa casa de corpo, ou é o templo do Senhor? Sempre, sempre a nossa prioridade tem que ser o templo do Senhor. Quando você começa a buscar as coisas de Deus, Deus vai mostrando uma coisa maravilhosa, Ele vai abrindo
coisas, a gente tem vivido isso na nossa família, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se coloca a serviço de Deus, mais Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Hoje eu estava conversando com meu pai, o agir de Deus nesses últimos dias, nesses últimos 10 dias, eu não tô aqui na casa dos meus pais à toa, eu não tô aqui à toa, as coisas que aconteceram, né, tudo no tempo perfeito de Deus, orquestrado, que você vira e fala assim, só pode ser Deus. É impossível alguém ter planejado esses dias, mesmo diante do caos, né? Eu vim pra cá, não foi numa situação de tranquilidade, foi numa situação de risco de saúde, risco de vida. Mas mesmo assim, a gente sente um agir de Deus. Deus colocando a gente no colo e falando, olha os caminhos que vocês têm levado, olha agora pra cá, olha o caminho que eu tenho pra você. Então, hoje, a palavra que eu tenho pra você é essa. Quando a gente entende que tudo nessa terra, tudo na vida, seu trabalho, sua casa, seus filhos, sua família, tudo, tudo pertence a Deus. É impossível eu olhar para as coisas que eu faço e tenho sem agradecer. É impossível eu escolher um caminho que desonre o Senhor. Se você fizer isso, é no mínimo um ato de, com todo respeito, de burrice. É um ato de burrice. Deus está te dando um caminho de prosperidade. No texto de João fala, o ladrão vem para roubar, né, e para matar. Mas eu não, eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Se nós seguirmos os preceitos de Deus, nós vamos usufruir dessa vida em abundância. E não é só essa vida agora, é a vida prometida por Cristo. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo deu a vida dele para que nós tivéssemos a chance da vida eterna. Eu não sei o que vai acontecer no dia que eu fechar os meus olhos pela última vez, mas eu tenho certeza que do outro lado tem uma promessa de esperança, de vida eterna, um lugar maravilhoso que a nossa mente é impossível de imaginar. Se eu vou estar lá, só Deus tem o poder de falar. Mas enquanto eu viver, eu quero honrar a chance que Deus me deu para estar a serviço dele. E eu posso estar a serviço dele. Quando eu falo eu, gente, eu quero que vocês pensem em vocês, tá? Cada um de nós pode estar a serviço dele nas pequenas coisas. Você não precisa estar em obras, em palcos. Você não precisa estar em lugares inimagináveis. A gente pode fazer a diferença. A gente pode ser usado como instrumento do Senhor dentro da nossa casa. Deus é tão maravilhoso que Ele está presente em cada lugar que a gente vá. Ele vai com a gente em cada lugar. Então, quanto mais eu abrir para que o meu coração seja inundado no verdadeiro Senhor, mais bênçãos vai vir. Agora, da mesma forma, se eu coloco os bens materiais, o dinheiro, como Senhor da minha vida, num canal de ganância, de egoísmo, o caminho não será abençoado por Deus. E aí a vida vai trazer tropeços inevitáveis, porque Deus é um Deus amoroso, Ele não quer que a gente meta a cara na porta. Ele sabe muito bem para quem Ele dá e para quem Ele não dá, porque Ele sabe que muitas vezes umas pessoas não têm condição, se tiverem dinheiro elas se perdem de Deus. Quantas vezes numa situação de dificuldade financeira, você se apegou mais ainda com Deus, fala, Senhor, me ajuda aí, porque eu não consigo sozinho. Muitas vezes a prosperidade não vem porque está faltando o quê? O nosso caminho de comunhão com Deus. Nós precisamos ter responsabilidade com a graça daquilo que a gente recebe, porque nós só recebemos, né, os bens que nós temos, o dinheiro que nós temos hoje, pela graça do Senhor. Então nós precisamos honrar, atuar com esse dinheiro de forma inteligente, de forma respeitosa, né? Honrando os benefícios que Deus nos dá, as graças que o Senhor nos dá. Da mesma forma, não é só os bens materiais. Vocês receberam, quem aí é pai e mãe, recebeu um filho, 2, 3, como no nosso caso, 3 filhos maravilhosos que foram nos dados como graça. Filhos são herança do Senhor, nós recebemos uma herança nas mãos. E aí, o que você vai fazer com as heranças que o Senhor tem te dado?
Senhor tem feito maravilhas na sua vida. Será que você tem honrado essas maravilhas? Ou você está numa posição de só reclamação? Eu vou para o trabalho, eu acordo cedo e ao invés de agradecer pela graça de ter um trabalho, eu vou amaldiçoando isso? Eu vou falando mal do meu cliente, eu vou falando mal do meu estabelecimento, da equipe que trabalha comigo? Você tem abençoado ou amaldiçoado o seu dia a dia e as bênçãos que você tem recebido? Será que você tem falado, ô Senhor, obrigado pela chance de me reinventar, obrigado por mais um dia de trabalho, eu honro esse trabalho porque é ele que traz o meu sustento? Muitos de nós não estão satisfeitos com a vida profissional, mas Deus, Ele nos dá oportunidades maravilhosas. Não quer dizer que eu tenha que maldizer o meu trabalho hoje para conseguir uma nova oportunidade, mas eu agradeço tudo que tem hoje, porque eu sei que Deus está nos moldando através das nossas circunstâncias. Por isso, independente das suas circunstâncias, independente do que acontece no seu contexto, a gente não pode duvidar do caráter e da bondade do Senhor. Quando eu digo caráter, a gente tem 3 palavras muito chaves para definir o caráter de Deus. É um caráter de bondade, de santidade e de justiça. E se nós acreditamos nisso, que esse caráter de Jesus, de Deus, não muda diante das nossas circunstâncias, nós precisamos olhar de uma forma mais amorosa para as nossas circunstâncias e falar, Senhor, eu não sei quais são os propósitos do Senhor para que eu esteja passando por essas circunstâncias, mas eu entrego nas suas mãos o moldar do meu caráter, que o Senhor age em mim hoje, para que na prosperidade, quando eu passar dessa fase, eu possa honrá-lo, reconhecer todas as bênçãos e as mudanças de caráter necessárias que eu passei para que hoje ou no futuro eu seja uma pessoa diferente. Para que eu possa usufruir das bênçãos do Senhor e da prosperidade na nossa vida de uma forma consciente, de uma forma que eu possa ser usado como instrumento do Senhor e que tenha no meu coração não o Senhor material, não o Senhor mundano, dessas coisas aspiradas pelo mundo materialista e aí que a gente vive, Mas para que eu seja inspirada e tomada pelo coração do verdadeiro tesouro, que é a presença do Espírito Santo, de Deus e de Jesus na nossa vida. Então hoje eu queria te perguntar, quais são as referências que estão dentro do seu coração? A luz dos seus olhos tem, o foco dos seus olhos tem sido direcionados para quais áreas? O que tem edificado a sua vida? Você está aí com o sentimento de que tem um vazio dentro do seu peito, de que nada supre? Passa ano, entra ano, sai ano, você está aí com as mesmas dores? Você está aí com as mesmas mazelas? Será que... caiu aqui. Será que ao invés de buscar a Deus, você não tem buscado outras formas, de tentar suprir esse vazio? Será que não está na hora de você começar a repensar, essas atitudes, repensar essa postura? Deus é um Deus maravilhoso, gente. Ele nos conhece como Pai amoroso. Ele sabe de todas as dores, de toda a sua história, de tudo que você passou para construir o que você tem hoje. E Ele vai te honrar. Ele é um Deus, como eu disse, de bondade, de santidade e de justiça. Ele não é injusto, Ele reconhece o seu esforço, a sua dedicação. E Ele reconhece sobretudo, e Ele conhece sobretudo aquilo que está dentro do nosso coração. Então, nessa noite, eu quero te convidar a olhar de uma forma mais realista para aquilo que você tem feito com as suas riquezas, com a sua saúde financeira, Vamos falar em saúde hoje aqui. O que hoje não está saudável na sua relação com o seu dinheiro? É a sua desorganização financeira? Você está metendo os pés pelas mãos? Você está vendo coisas demais que estão te despertando para um consumismo desenfreado? Ou você está negligenciando coisas na sua empresa, de repente negligenciando impostos, fazendo acordos desleais, O que na sua vida financeira hoje não está consagrado a Deus? O que hoje deveria estar consagrado a Deus? É o seu ambiente ou é simplesmente o seu falar do seu trabalho que precisa ser moldado? Será que é o seu falar
Há um mês atrás, mais ou menos, eu me peguei indo pro trabalho reclamando. Eu entrei e aí um dia eu falei pro Rodrigo, pro meu marido, eu falei, Rô, tem horas que eu me pego, tipo assim, ranzinza, reclamando como se eu estivesse indo. Não, Deus me colocou ali para edificar aquele lugar, para fazer aquela missão que eu tenho ali. Então, peraí, eu estou desonrando. Quanto mais eu reclamar, mais desonra eu vou trazer para o nome de Deus, porque afinal de contas, se foi Ele que desenhou os meus dias, eu estou em algum lugar ali para edificar aquele lugar. Eu não estou ali para amaldiçoar. Então, eu quero que você reflita hoje, o que dessa saúde financeira não está legal? É a sua mentalidade, são os seus comportamentos, seus hábitos, ou é simplesmente aquele mover do seu coração? Você tem buscado preencher o seu vazio com bens materiais supérfluos, uma corrida desenfreada em que você sai correndo para ganhar dinheiro, mas perde saúde, perde família, perde tempo, perde energia? O que isso tem feito na sua vida? E outra coisa, um convite, a partir de amanhã, consagre o seu trabalho a Deus. A partir de amanhã, fale, Senhor, o Senhor é Deus da minha vida. O Senhor é o Deus do meu coração. Eu desejo que os princípios do Senhor estejam cada vez mais dentro do meu coração, moldando a minha vida, moldando o meu caráter e dando direcionamento para que as minhas escolhas agradem o Senhor. E o Senhor nos honra, o Senhor devolve, o pão nosso de cada dia, Ele nos dá, assim como Jesus nos ensinou a fazer. Mas Jesus também falou, o trabalho enobrece o homem, vocês têm que plantar para colher. Então, que o nosso plantio seja um plantio que agrade o Senhor, né? Que esse plantio, essa colheita, seja próspera para a honra e glória do nome de Deus. Não é porque nós somos o maioral, não. É porque Deus é Deus maravilhoso na nossa vida. Ele vem e supre, mesmo quando a gente está no sufoco, mesmo quando a gente está assim, eu não sei o que fazer. Ele vai abrir portas onde não existe, Ele vai abrir caminhos onde não existe, Ele vai honrar o nosso caminho e vai trabalhar a nosso favor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é: Deus é um Deus de ordem e não de desordem. Então, primeira coisa, organize a sua vida financeira. Organize a sua vida financeira. Busque, colocar no seu coração aquilo que realmente edifica o Senhor e não uma busca de aprovações externas e tudo mais. Então, esses são alguns dos conceitos que eu queria trazer hoje da palavra do Senhor. E como fala no texto de Tiago, a fé sem ação é morta. Então, que a gente aprenda, absorva os conteúdos da Bíblia, os ensinamentos bíblicos, as palavras que Deus deixou para a gente escrito e que a gente coloque em prática na nossa vida, para que a nossa vida cresça em abundância, para que o nosso caminhar seja um reflexo da luz de Jesus na nossa vida. Eu gosto muito, meu pai é um devoto de São Francisco e São Francisco tem isso, ele tem uma frase, não vou lembrar exatamente, mas é assim, eu não preciso eu evangelizo quando eu não preciso abrir a minha boca e os meus atos falam sobre mim. Então, que os nossos atos, os nossos hábitos, eles falem e reflitam a vontade de Deus na nossa vida. Que a gente não precise abrir a nossa boca para falar de Deus, mas que por meio da nossa prosperidade financeira as pessoas, olha, tudo aquela pessoa, aquela família coloca a mão, prospera, que bênção, que abençoados eles são os corretos, eles são justos, eles são bons, eles são generosos, eles dividem, eles edificam outras famílias, que nós possamos ser a imagem de Jesus, que Jesus possa vir a moldar o nosso caráter, um caráter de arrependimento. Você tá aí, eu fiz uma coisa que não agrada ao Senhor, o Senhor está de braços abertos para escutar o seu pedido de perdão, o seu arrependimento, uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, de atitude. Deus, Ele nos dá, como Ele falou para Amós, eu tô aqui para dar uma segunda chance para essas pessoas. Quem se livrar das amarguras da vida e me reconhecer como seu Senhor e andar dos meus caminhos,
terá uma segunda chance. Nós temos essa chance. Jesus deixou isso mais do que habilitado para nós. Então aproveite a chance de refletir sobre os seus hábitos, sobre os seus pensamentos financeiros, sobre os tesouros da sua vida e o que você tem feito com isso. Se você tem edificado templos, né, para a honra e glória do Senhor, ou se você tem destruído a sua casa, né, por meio dos maus hábitos financeiros e de consumo e tudo mais. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu espero que essa palavra tenha feito diferença na sua vida, que amanhã você consagre o seu trabalho, o seu ganha-pão, né, a sua comida para Deus, para que Ele possa realmente se alegrar da mentalidade, né, nova que é feita a partir do conhecimento da palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então e entregar esses pedidos de oração que Deus já sabe que estão no seu coração, mas que Ele se alegra, né? Que a gente coloque em obediência a Ele, para que Ele venha ao nosso encontro, né? Trazer o conforto e a instrumentalização que a gente precisa. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos por essa palavra de hoje, Pai. Como o Senhor é maravilhoso. Todas as nossas mazelas, todas as nossas carências, o Senhor tem uma palavra que nos edifica, que nos molda e nos orienta, Pai. Nós reconhecemos o amor do Senhor para conosco, Pai, e queremos ser como filhos prósperos do Senhor. Nós queremos ser como os frutos da árvore próspera, Pai. Nos ajude a moldar o nosso caráter, a nossa mentalidade, Pai. Que a gente busque no Senhor o preenchimento do vazio que nenhum bem material será capaz de suprir, Pai. Nós só somos inteiros quando estamos diante de Ti, na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa vir suprindo as necessidades materiais de cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Eu sei que o Senhor sabe da realidade de cada um de nós. Nós estamos vivendo tempos delicados, difíceis, de aumento de preço, de escassez de trabalho. Mas nós sabemos que o Senhor nos fala isso, que o Senhor veio não como um ladrão, mas o Senhor veio para trazer uma vida abundante, próspera para nós, Pai. Nós confiamos em Ti e queremos honrar todas as graças e bênçãos que o Senhor traz na nossa vida. Mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando a gente duvida, o Senhor está aqui para nos mostrar que tudo o que não acontece é para edificar, tem um propósito na nossa vida. Nós confiamos nesse propósito, Pai. Nós queremos seguir o Teu caminho, sermos luz para onde passarmos, Pai. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e reconhecer a gente como um instrumento do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe as nossas finanças, abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, Pai. Abençoe as nossas mãos, as nossas cabeças, nosso cérebro, Pai. Que a nossa mentalidade seja ungida pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Filtra os nossos pensamentos, nos ajude a ter essa saúde mental, essa saúde emocional, tão desafiadora nos dias atuais, Pai. Que o Senhor possa abrir caminhos para nós, para que nós possamos caminhar. Edifica o nosso trabalho, abençoe a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, Pai. Nos dê saúde para usufruir do tempo com qualidade, Senhor. E que a gente nunca deixe de reconhecer as graças e as bênçãos diárias depositadas sobre nós. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, nós podemos sentir, nós queremos sentir, Pai, o agir do Senhor, o toque amoroso ao nosso lado, o nosso amparo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que sua vida seja próspera e abençoada. E que Deus possa continuar cuidando de nós, colocando Ele no colo dele, né? Como filhos amorosos, queridos e abençoados, né? E que aonde a gente caminhar, que a luz de Jesus seja reconhecida no nosso andar, nos nossos rastros, né? Em nome de Jesus. Semana que vem estaremos aqui, na verdade, lá em Sete Lagoas, num clima menos frio do que aqui, que vocês não têm ideia do frio que está em Itajubá.
Mas eu vou deixar a live salva. Me ajude a compartilhar, a comentar, que aí o Instagram entrega para mais e mais pessoas, para que a vida financeira dessas pessoas sejam abençoadas e que o Senhor seja o Senhor e o tesouro, o grande tesouro do nosso coração. Amém? Um beijo grande para vocês, até semana que vem. Fiquem com Deus.